Vergonha no estádio Newton Santos. Ei, Diniz, vai plantar caju. Tem que ser demitido. Chega! Chega dessa pouca vergonha instaurada no Vasco da Gama. Hoje foi mais um vexame. Os indícios estão aí, torcedor do Vasco. Está aí. Ou a mudança no departamento de futebol do Vasco, sobretudo com relação a este treinador, ou a gente vai passar vergonha. Ou esse ano vai ser um ano deplorável para os gigantes da colina. Eu vou pedir a você, tá? Que não é inscrito, você que está descontente com essa pouca vergonha que está acontecendo aí, para você simplesmente se inscrever aqui no nosso canal para a gente cobrar, porque tem que cobrar. Tem que cobrar essa coisa horrenda que está acontecendo no Vasco da Gama. Vamos lá. O senhor Fernando Diniz teve uma semana cheia. Uma semana cheia. É um time sem padrão tático, técnico e físico. É um bando dentro de campo. Um bando, um time que não tem posicionamento, ele inverte jogador de posição, é o lateral que joga de atacante, é o volante que joga de meia, é o atacante que joga de volante. Olha, é um samba do crioulo doido, olha, é uma bagunça generalizada. Generalizada. Irmão, hoje o Vasco jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. E nem é assim desse jeito. Final do jogo, o Martinelli se machucou. O Fluminense ficou com 9. O Martinelli fazendo número em campo. E pior, cara, pior. Que o Zubeldia foi expulso. Ele lá dos camarotes do Engenhão, ele conseguiu transmitir mais para o time dele do que o Fernando Diniz, que estava à beira do campo. Eu só vejo o Fernando Diniz gritar, resmungar com o jogador, entendeu? Falar e padrão. E o padrão de jogo? O cara só joga nesse 4-3-3. Escalou a equipe errada hoje, mais uma vez. Mais uma vez, inventou. Esse Puma não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Ele morre com Puma até o final. Esse PH, ele tem que verificar se ele quer ficar no Vasco, se não quer ficar no Vasco. A gente viu que o problema não é o Cuesta, tá? O problema não é o Saldívia, não é o Robert Renan. O Vasco joga desprotegido. Os nossos zagueiros jogam desprotegido. Ele inventa de colocar hoje o Tietê. Que partida desse Tietê! Pelo amor de Deus, mais uma partida nojenta. Outro ex-jogador aqui no Vasco da Gama. Um time que no ataque é totalmente previsível. O Vasco só tem uma jogada, gente, que é a jogada lá do colombiano pelo lado esquerdo. É esse colombiano tentando fazer alguma coisa aí no time do Vasco. O restante ninguém tenta fazer rigorosamente nada. É muita velocidade, é muito coração e pouca técnica, irmão. E para piorar as coisas, não para por aí, não. O senhor Fernando Diniz, cara, ele encheu o saco do Admar Lopes, ele encheu o saco do Admar Lopes, mas encheu muito, para contratar o Rinestrosa. O Vasco pagou 30 milhões de reais, 30 milhões no Rinestrosa. Irmão, e o cara não bota o Rinestrosa para jogar, já botou o Rinestrosa faltando 10 minutos para acabar o jogo. A grande pergunta, por que contrata o jogador então, irmão? Porra, para que contrata o jogador então? Então hoje, Pedro Paulo, Felipe, né, a coletiva está até demorando a acontecer lá, todo mundo se perguntando se o Diniz vai ser demitido. É demissão de Diniz. É demissão de Diniz.
É demissão. Se não for feito nada hoje, quinta-feira tem um jogo contra o Santos, dia 26. O Santos vem mordido, que foi eliminado do Campeonato Paulista. Amigo, o Vasco corre o risco de ficar na última posição do Campeonato Brasileiro, se perder esse jogo. E não tem como a gente ficar passando mais pano para a cabeça do seu Fernando Diniz. O seu Fernando Diniz escolheu a dedo todos esses jogadores. O time do Vasco, eu repito aqui, não é o melhor time do Brasil, mas a gente já teve time muito piores que conseguiu vencer o Fluminense, sabe? Que conseguiu lutar até o final. O Vasco hoje, irmão, com um time melhor, mas sem padrão, ele não sabe o que ele faz com as peças, perdeu a mão, perdeu totalmente a mão, perdeu ali o timing, o feeling, o seu Fernando Diniz, cara, e não dá, amigo. Eu ia fazer a live agora, mas eu estou passando mal. Minha vontade aqui é de chorar, de tanta humilhação, de tanta chacota. Porra, o Vasco esse ano, porra, disputou 4 clássicos, meu irmão, só ganhou no Sub-20 do Botafogo. Que vergonha, que vergonha. E parabéns, hein, Pedro Paulo, botou o jogo lá no Engenhão, se bem que se o Vasco jogar no Engenhão, se jogar em São Januário, no Maracanã, em Marte, em Júpiter, é tudo a mesma coisa com esse Fernando Diniz, que não vai fazer diferença nenhuma. O Vasco pode contratar quem for, entendeu? Só com o atacante foi mais de 100 milhões de reais que o Vasco contratou. E meu irmão, ele não consegue dar padrão. Chega, fora Fernando Diniz. Fora Fernando Diniz. Pedro Paulo, eu vou cobrar essa demissão aqui, tá? É informação que chega, que eles estão conversando no vestiário. O Fernando Diniz pode cair hoje. Tomara que não vá nem para a coletiva, irmão. Tomara que ele não vá nem para a coletiva. Eu tive que dar um time, eu ia fazer a live depois do jogo, eu vou fazer lá por volta das 10h30, porque eu preciso respirar, irmão. Eu estou passando mal, eu estou agoniado aqui. Isso que está aí não é Vasco da Gama, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E isso não é nem digno de ser chamado de Vasco genérico. A minha camisa está aqui, ó, do lado do avesso, sinal de protesto, que eu não aguento mais essa mediocridade. É jogador que não tem condição de jogar no Vasco da Gama mais, como esse Tietê. É treinador que não é do tamanho do Vasco da Gama e está aí essa pouca vergonha. E, meu irmão, ficou difícil. Ficou para fazer um gol no Fluminense. Com 10, com 9 no campo, porra, não conseguiu fazer. Imagina o jogo de volta no Maracanã, que o Vasco tem que vencer por 2 gols de diferença, um empate ainda do Fluminense. Cara, ouvi algumas pessoas dizendo, é melhor sair agora do que perder para o Flamengo na final. Olha, o que transformaram o Vasco essa vergonha? Fora Fernando Diniz. É demissão já. Valeu. 10h30, por aí a gente vem e faz a nossa live. Beleza? Tamo junto.